Hoje faremos uma coisa diferente. Fala, Jovalzão. Fala, Bia. Fala, Giana, tudo bem? Fala, Nutricame aí. Fala, Laura. Perrucho. Vamos falar essa semana, hein, Perrucho, pelo amor de Deus. Ieco, mamãe. Oliver. Camila, todo mundo aí? Bom dia aí, as dores nos braços. A gente falou que tá com dor no braço? Ah, mas a gente falou? Não, a gente ter falado. Tá investigando a nossa vida, cara. O que faz pra ficar mais assim, ó? Entendeu? Ó, o Leonara também. Nossa, hoje eu estou super descabelando. Vamos começar? Turma, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, tá? Todos os dias a gente... O pessoal primou esse dia de perna, hein? Pelo amor de Deus, nem brinca. Eu fiz perna há 3 dias e eu não tô conseguindo descer escada, cara. Sei lá, deve ter feito alguma cagada. Ó, seguinte, turma. A gente, ao longo desses 5 dias, a gente falou com vários casais, né? Então a gente falou na segunda-feira com o casal, foi com Perina, né? Foi. Perina e Malu, né? E a gente viu como eles cuidavam do dinheiro deles. Aí na terça-feira a gente falou com, foi o Wendel, na terça? O Wendel e Karina, né? Sobre como eles cuidavam do dinheiro deles. Na quarta-feira a gente falou com a Luciana Seabra e o André Gradin, né? Como eles cuidavam do dinheiro deles. Ontem a gente falou com a Lalas e com o Joel, como que eles cuidavam do dinheiro deles, né? Especialmente também falando da família deles, as crianças, né? Eles têm 2 filhos. E a gente descobriu que a gente não falou da gente. Olha só. Então a gente não falou de como a gente cuida do nosso dinheiro, né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente decidiu, uma vez separar algo metodológico e etc., a gente decidiu contar um pouquinho da nossa história, rapidamente na verdade, e fazer dessa uma live de resposta de perguntas que vocês fizerem, perguntas ao casal, perguntas que têm a ver com o mundo financeiro, o mundo dos negócios. Tá? Então eu vou botar aqui as caixinhas de pergunta na tela, a gente vai conversar sobre isso, e não tem nada melhor do que a gente responder de acordo com o que vocês perguntam. Tá? Então vai ser muito direcionado, vai ser muito legal, e vai ser uma live que não vai ficar gravada, tá? Então a gente vai com certeza responder coisas aqui que, sei lá, talvez a gente não falaria se a gente não tivesse essa provocação, não tivesse nesse momento, tá? Então primeiro eu quero, amor, eu vou contar um pouquinho de mim, eu quero que você pense em você, então, primeiro. Primeiro não, né? Eu quero que você também pense para você responder em relação a isso, tá? Eu vou contar um pouquinho como que era a minha relação com o dinheiro na infância, tá? E aí eu chego até hoje rapidinho, depois eu quero que a Ká conte um pouquinho da relação dela com o dinheiro na infância até hoje, e aí depois vou dar algumas dicas, algumas recomendações de casal aqui que eu não vi nenhum outro casal dando, tá? E aí a gente vai só responder perguntas de vocês, tá bom? Tenho certeza que vai ser muito legal essa live aqui, beleza? Turma, minha relação com o dinheiro, só pra vocês entenderem de onde minha cabeça foi formada, né? É o seguinte, eu fui um cara que eu fui criado numa relação com o dinheiro onde eu tinha tudo, né? Mas as coisas supérfluas, extras que eu queria, né? Elas geralmente tinham data, né? Então eu esperava geralmente um Natal, né, para ganhar algum presente que eu queria muito, ou meu aniversário, tá? E eu lembro que eu ficava muito ansioso, que eu gostava de videogame, eu ganhava alguma coisinha de videogame, uma fita, alguma coisa, né? E então eu tinha uma boa escola, um bom ensino, eu tinha, obviamente, uma boa família, eu tinha tudo bom, né? Mas a gente não conversava muito sobre dinheiro em casa. A gente não conversava muito sobre dinheiro, né? Meus pais são pessoas que sempre fizeram muito negócio, tá? Sempre fizeram muitos negócios.
mas a gente não conversava muito sobre dinheiro. Porque meus próprios pais também não tinham essa cultura, né, de investir o dinheiro em renda fixa, em aplicações, em ações, etc. Né? A gente não tinha isso. Tá? Não tinha essa cultura em casa. Então eu não aprendi a investir o dinheiro. Tá? Não aprendi a cuidar das minhas finanças pessoais de uma forma metodológica, né? Pô, se eu vou fazer um balanço patrimonial, ativo, passivo, etc. Isso daqui a gente não fez, né? Então, assim, o lado da minha infância é onde, pô, eu lembro que minha mãe, tinha um tempo que minha mãe brincava comigo, né? Pô, cuidava de mim, etc., quando eu era mais novo. Mas em relação a dinheiro, eu não tive uma criação pautada em pensar na organização financeira, tá? Mas eu aprendi que eu podia tudo na minha vida, né? Podia tudo no sentido de que meus pais eram empreendedores, eles conquistavam as coisas, né? Você já tinha essa noção quando você era criança? Não, mas eu fui aprendendo sem saber, sabe? Tipo, hoje eu vejo que eu aprendi isso. Vendo que eu podia tudo. Porque os meus pais não se limitavam como funcionário de uma empresa que, putz, não, tinha que ser um negócio regradinho e tal. Não, era tudo excesso, pro bem e pro mal, assim. Então eu aprendi que eu podia tudo. Isso aqui foi um desbloqueio na minha mente, com certeza, que me faz pensar que hoje eu posso tudo. E acho que isso daqui me faz empreender e crescer e ganhar. Então, isso aqui foi um pouco da minha criação. Eu sempre soube que eu podia tudo, né? Isso aqui também foi ruim pro lado negativo, por exemplo, da comida. Tipo, você pode tudo, então isso aqui é ruim pra dieta. Mas assim, eu fui um cara que eu sempre soube que podia tudo, né? E grana, eu não tive essa criação de organização financeira. Então eu cresci, se for ver até hoje, como um cara que sabe que pode tudo, no sentido de, qualquer coisa para mim nada é impossível, eu construo, faço negócios, eu cresço, não importa quanto é o dinheiro, eu faço, né? Mas por outro lado eu sou muito intenso em tudo isso. Tá? Então isso aqui foi um pouco da minha criação que me trouxe até aqui. E ao mesmo tempo, esse saber que pode tudo também foi o que jogou contra mim em alguns momentos, né? Porque fizeram me desregular completamente, gastar demais, fazer besteira e tudo mais, né? Então eu precisei aprender algumas coisas com a vida foi me ensinando, tá? Então isso aqui foi o que me trouxe até aqui um pouco na minha cabeça, né? Meu jeito de lidar com o dinheiro. E você, amor? Eu posso resumir em 2 frases. Eu não consigo explanar assim, igual você 2 frases? Não, tô brincando. Não, mas minha relação não foi muito diferente no sentido de não ter... desde criança. Meus pais nunca falaram sobre dinheiro com a gente, nunca explicaram nada, nunca... a gente também não tinha tanta grana, não tinha grana, assim, né? Não era uma coisa, meus pais eram CLTs e era aquela coisa de trabalhar para pagar as contas, sabe? Sempre foi isso. E conversar sobre dinheiro zero. Eu acho que olhando hoje para trás é muito importante falar sobre dinheiro com os filhos, assim, no sentido de ele não vai ter isso na escola, ele não vai ter... Hoje ele consegue ter acesso a várias coisas, né? Antes não tinha. Ele consegue ter acesso se interessar. Mas a base familiar eu acho que é muito importante, que eu sinto que faltou na minha vida, que é falar sobre dinheiro, porque eu comecei a trabalhar depois, quando eu fiz 18 anos eu comecei a trabalhar, e eu não sabia lidar com dinheiro. No começo eu gastava meu salário inteiro no dia seguinte. Tipo, eu recebia, no dia seguinte já gastava. Sério? Sim, no começo era assim, porque eu não tinha noção de nada. Eu não pagava conta da minha casa. Meus pais não fizeram isso também, que também, na minha concepção, não foi uma coisa boa. Porque se tivessem falado, então você vai pegar uma conta aqui pra pagar... Eu começaria, sabe assim, a entrar no eixo ali de tipo, olha, tenho algumas responsabilidades aqui. Então nesse sentido, eu fui criada com zero responsabilidade, assim, sabe? Eles pagavam tudo, faziam tudo que tinham que fazer, e a gente que se virava com o nosso dinheiro, só que o se virar era gastar tudo, então eu torrava tudo. Aí, quando eu fiquei mais velha, eu comecei a entender outras coisas, só que aí o dinheiro ia só pra pagar a dívida também. Mas eu falava que meu dinheiro era wet n wild. Ele passava na conta, assim, de tobogã. Sabe assim? Dinheiro tobogã, sabe? Meu salário era tobogã. Sempre foi assim, durante muitos e muitos... E assim, não era um lance
De ganhar mal, não, que eu tive empregos que me pagavam relativamente bem. E eu tinha também eu sempre entrava no emprego e recebia alguma promoção, sabe? Então isso fazia com que eu ganhasse um pouco mais. Só que mesmo assim, a grana era tobogã. Tobogã. Era, o salário era tobogã, sempre Bom, foi. então assim, então a Cá teve essa criação, aí a gente se encontrou, né? Faz uns 9 anos, 10 anos na verdade, que a gente se encontrou. Então, putz, imagina, né? A gente tava começando, ninguém tinha ainda dinheiro, tá? Então, quando a gente se conheceu, assim, e até isso daqui é uma parte importante da sua história, porque a gente não se conheceu rico. Talvez se a gente tivesse conhecido um dos dois rico, talvez teria sido diferente a nossa relação, mas quando a gente se conheceu, nenhum dos dois era rico, né? Então, muito do que a gente construiu foi junto. E aí, quando a gente se conheceu, eu lembro que a Cá, ela cuidava da parte administrativa, né, do escritório, e eu virei um assessor de investimentos nesse escritório. A gente não se conhecia até então, né? E aí, putz, a gente trabalhava e aí, putz, obviamente eu era irresistível, né? A Cá, ela ficou vidrada em mim na época. Meu Deus. Ela não conseguia tirar os olhos de mim. Ela, não sei, criou alguma espécie de possessão pela minha pessoa. E ela me amava muito, eu não dava muita bola. Não fazia muito sentido. Eu tô começando a achar que você acredita mesmo nessa história de tanto que você fica repetindo isso. Tá bom. Mas não era assim? Claro que não. Aí, enfim, aí a gente se conheceu, né? Eu lembro que eu tava vindo de um término de um relacionamento, a Cá também, né? E em resumo, naquela época eu devia ganhar uns R$2.000, R$3.000 por mês, não sei. E a Cá, eu também ganhava em torno de por aí, nessa época. né? Só que imagina, né? Ganhando isso daí e com as contas que a gente tinha que ajudar de alguma forma, ou em casa, eu era um empreendedor ali, então o que eu ganhava não era como um CLT, não tinha benefícios, né? Não tinha, cara, assim, tinha transporte, eu investia para pegar clientes, etc. O Kaká tá aí? Tá aí. E aí, Kaká, bom dia, mano. Podia tomar café com o Kaká hoje, falou, né? você é uma guerreira de aguentar o negro. Só eu sei, Kaká. Ô, Kaká, não vamos tomar café mais junto, não. Enfim, aí, imagina, eu e a Cá, a gente tava nessa realidade, 2.000, 3.000 mais ou menos cada um. Só que não era suficiente. Era suficiente pra gente sobreviver, mas a gente não tinha... Sobreviver, não era sobreviver, né? Então a gente não conseguia, de fato... E eu já tinha algumas dívidas também nessa época. Mas não dívidas altas, né? Você tinha dívidas... Eu tinha dívidas... grandes. Tinha dívidas As grandes. minhas é aquela dívida de cartão de crédito, assim, que um pouquinho não pagou. Um pouquinho não faculdade, sabe? Umas coisas assim. Aí, eu e a Cá, a gente começou, enfim, a gente tava junto, e aí eu tava já na correria do trabalho de madrugada, né, como barman, garçom. Eu tava precisando de dinheiro, né, comecei a trabalhar de madrugada, e eu vi que a Cá também tava precisando. E porque, ela tava sempre na correria, ela vinha da Zona Leste na época. Zele, na veia. Imagina, né? Então ela pegava transporte público, metrô, Redline, que é Zele, vai saber. Redline, né, que é a linha vermelha. Redline. Cara, eu vi aquilo e eu ficava assim, assustado, né? No bom sentido, né? Tipo, poxa, uma mocinha que eu gosto e tal, nesse perrengue. Você não quer ver quem você ama num perrengue, né? E eu chamei a Cá pra gente pra trabalhar junto comigo. Então, olha só, a gente não tava junto ainda, mas eu chamei ela pra gente trabalhar de madrugada junto como garçom e barman. Ela tava precisando de grana, né? E aí a gente começou a fazer dinheiro junto. Então a gente começou uma relação daí já. A gente não tinha ficado ainda, a gente começou uma relação de já começar fazendo dinheiro junto, né? Claro que cada um com seu objetivo, mas a gente começou a fazer dinheiro junto. E aí a gente ficava juntinho. E aí, putz, a gente nem ficava ainda, e aí a Cá, quando iam separar em que bar cada um ficava, né? Que tinham grupos de bar, o pessoal chegava, a Cá falava, não, mas deixa eu ficar contigo, né? Sentia mais segura comigo, né, amor? Você fazia um pouco dos meus drinks. E eu fazia os drinks dela também. Então, putz, a gente começou assim, já começou construindo, né, esse nosso lado juntos. Até que foi passando um tempo, a gente começou a se relacionar, né? A gente começou a se relacionar e aí eu comecei a crescer no escritório. Comecei a crescer no escritório, aos poucos fui parando de fazer um trabalho como barman, a Cá também. Fui crescendo mais ainda no escritório, fui crescendo mais ainda, crescendo.
A Ká mudou de trabalho. Lembra, amor? Você foi pra Brentwood. Eu saí e aí eu fui pra trabalhar numa loja totalmente diferente. Numa super loja de móveis. É muito engraçado isso, porque essa transição, porque eu trabalhava só com homens, lembra? Sempre No trabalhei só escritório, com homens. E aí quando eu fui pra essa outra empresa, era só mulher. Aí eu conheci um outro lado que pra mim era muito novo, que era o lance das mulheres. Elas ganhavam muito dinheiro, porém elas Torravam tudo. gastavam tudo na própria aparência e nas roupas, assim, sabe? Isso pra mim foi bem... Só pra não deixar de responder aqui o Oliver Ricando, quem deu a primeira ideia em quem? Isso é óbvio, né, Oliver? Eu não vou nem te dizer quem que fez isso, né? Enfim, não vou nem te dizer quem que precisou implorar, inclusive. Né? Mas eu não vou nem dizer que quem em uma semana disse que tava apaixonado. Eita, né? Não vou nem dizer quem foi que fez isso. Uma semana, mano? Sim, uma semana. Quando a gente foi pro apartamento Você falou do em Pedro. uma semana que você estava apaixonado por mim? Você falou pra mim. Enfim, aí o que aconteceu? Aí a gente pegou, né? Eu comecei a ganhar mais dinheiro no escritório, a Ká começou a trabalhar na Brentwood, aí ela, putz, assim, um trabalho incrível, e a Ká começou a ganhar mais, eu comecei a ganhar mais, e aí que começou um momento mágico na nossa relação. Por quê? Porque quando a gente começou a ganhar mais, era mais, mas não era tanto assim, era só um pouquinho mais. E aí, eu lembro que toda vez que a gente ia se encontrar, né, a gente tinha que andar 3 quilômetros, né, do escritório até o outro, e a gente se encontrava. E aí a Ká, ela sempre comprava umas bombinhas de chocolate, os negocinhos de chocolate da Cacau Show pra mim. Então ela pegava lá um chocolatinho da Cacau Show, tipo uma trufinha, sei lá. Aí ela sempre dava uma trufinha e tal. E a Ká dava os melhores presentes de aniversário. Mesmo sem dinheiro. Mesmo sem dinheiro, porque ela montava os presentes. Era muito legal. Então ela pegava... Lembra que eu fiz um controle de PlayStation? Lembro. Aí tinha um evento que eu gostava, que era a BGS, era um evento de game, né? Aí a Ká, ela ia, pegava na BGS, ela montava um controlinho de desenho, assim, desenhava um controle de videogame, ela botava o ingresso da BGS. Dentro, fazia um cartão, é o mesmo. Um cartãozinho, aí comprava uma canequinha, um Pikachu, assim, botava na caneca. Então não gastava muito, mas fazia um presente que era personalizado. Mas esse da BGS... Eu parcelei porque foi o box do Naughty Dogs. É verdade. Enfim, aí a Ká me deu um super presente, eu também dava presente pra cá e tal, então a gente começou a crescer aqui. Então nesse momento, olha só, aí pra casais, a gente não falava sobre dinheiro. A gente não falava sobre dinheiro, mas a gente corria junto. Isso é importante, tá? E eu acho que mais importante que falar sobre dinheiro é correr junto, tá? Como casal, e a gente corria junto. Só que a gente corria junto até certo ponto, porque a gente não tinha uma conta junta, eu não sabia quanto dinheiro a Ká tinha exatamente, nem a Ká sabia quanto eu tinha, a gente só sabia que os dois estavam ferrados, né, mano? Mas assim, a gente não sabia exatamente como funcionava, mas a gente já sabia quanto o outro ganhava. Então nesse momento a gente já sabia quanto o outro ganhava, tá? E isso daqui foi importante pra gente. Por quê? Porque quando você sabe quanto o outro ganha, você sabe que se você chamar o outro para ir no McDonald's, vai ser top, porque condiz com o seu relacionamento. Então eu e a Ká, a gente ia muito no McDonald's. Lembra, amor? Nossa, a gente ia muito. adorava. A Ká amava o McDonald's. A Ká tinha técnicas no McDonald's. Então assim, ela, por exemplo, ela abre o hambúrguer, ela bota o guardanapo, aí ela fecha o hambúrguer, A caixa, aí ela faz de um jeito que o guardanapo fica em volta do hambúrguer. Ela tinha as técnicas dela. Ela era a rainha do McDonald's. E a Técnicas avançadíssimas, quem quiser saber mais... técnicas avançadas do McDonald's. Então, aqui a gente conversava sobre dinheiro, mas a gente ainda não... Desculpa, a gente corria junto, mas não conversava muito sobre dinheiro. Só que saber o quanto o outro ganhava fazia com que a gente não cometesse besteiras. Por exemplo, eu vou querer impressionar ela, vou levar em tal lugar. Não preciso, porque ela sabe quanto eu ganho, eu sei quanto ela ganha. Eu sei que se eu levar ela aqui vai ser legal. E nessa fase, eu não pagava o almoço ou ela pagava, né? Geralmente cada um pagava o seu, mas às vezes um pagava o do outro também, então não tinha muito uma regra, mas a gente tava junto nessa luta, né? Aí nesse momento a Ká começou a dormir em casa, né? Muitas vezes, então a gente começou a se relacionar mais. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a crescer, ganhar cada vez mais dinheiro, né? A Ká estava na Brentwood, estava ganhando um dinheirinho a mais, mas não evoluiu tanto assim financeiramente. E aí chegou um momento que a Ká saiu da Brentwood. E quando a Ká saiu da Brentwood e eu comecei a crescer muito, a Ká começou a dar suporte a isso que a gente estava fazendo, porque o que eu ganhava começou a ser
muito relevante, a ponto de a gente poder viver com isso, né? E a gente fez uma primeira grande viagem. A gente fez a nossa primeira grande viagem, que foi para San Andrés. Não. Roma? Essa foi a segunda. A nossa primeira viagem foi porque deu Problema no um site. problema no site. Os caras colocaram lá passagem pra Roma, R$500. Tipo, eram as duas? Ah, eu não lembro, mas... Eu não lembro, mas era muito barato, assim. Senão a gente nem viajaria. Era muito barato e aí o Ti comprou a viagem. Exato. A nossa primeira viagem foi pra Roma. Aí a gente foi para Roma junto, foi super divertido, a gente nunca tinha ido para Roma, né? A Cá nunca tinha saído do Brasil, né? E foi incrível, e a gente foi, se divertiu, etc. Só que se divertiu meio num perrengue, né? Então a gente ia economizando dinheiro lá e tudo mais. E aí aos poucos a gente começou a crescer, eu estava ganhando cada vez mais dinheiro, e aí a Cá começou a dar um suporte a isso que a gente estava fazendo no escritório. Então a Cá começou a, no dia a dia dela, ir para o escritório. Tá? Então ela ajudava a gente no escritório. Tá? Começamos a ganhar mais dinheiro. Aí a gente montou um novo escritório de investimentos. Então a gente até tinha um lugar para cá lá no escritório. E a Cá começou a dar suporte em várias coisas. Nessa fase a gente já fazia os vídeos. Não, ainda não. Quando a gente começou a Eminigo ainda não tinha começado os vídeos. Sim. A gente gravava lá, meus equipamentos ficavam lá. Não, mas a gente não foi no comecinho, foi no meio da Eminibra. Não foi não, amorzinho. Não foi. Não foi. Sabe por quê que a gente já gravava, pode ser que não gravava, pode ser que não. Não, porque não era no YouTube, a gente tava com a ideia de fazer e tal. Não, gente, eu tenho uma memória muito melhor. Tá bom, beleza. Tá bom, beleza. Mas na PGI a gente já gravava os vídeos. Sério? A gente gravava na sala de reunião. Nossa, é verdade. Lembro. Tá bom, é verdade. Aí a gente pegou e começou, né, assim, montou o novo escritório e ali a gente começou a gravar mais ativamente. E a Cá, ela gravava os vídeos. Então imagina só, o Primo Rico que vocês conhecem hoje, não existia antigamente essa estrutura, né? A gente tinha 240 pessoas, hoje a gente tem umas 240 pessoas no time, antes não existia o time, era só eu e a Cá, de fato, né? Então era eu e a Cá, no lado gravação, a Cá gravava, né, os vídeos, e a gente nem sabia direito o que a gente estava fazendo, a gente só ia gravando, e paralelamente a gente tinha montado um novo escritório, né? Era a Eminigro Investimentos, tá? Eminigro Investimentos. E quando a gente montou o Eminigro Investimentos, ali, poxa, foram 2 anos se matando de trabalhar muito, tá? Para levar esse negócio, poxa, de 3 pessoas para quase 50 pessoas. E aí a gente vendeu esse negócio, né? A gente vendeu esse negócio para se dedicar ao mundo da produção de conteúdo, transformação através da educação. E quando a gente vendeu esse negócio, pela primeira vez entrou um dinheiro de verdade, né? Foi quando a gente atingiu a liberdade financeira. E por mais que a gente não tivesse nenhum acordo de o dinheiro é nosso, a gente faz tudo junto, a conta é conjunta, essas coisas todas, a gente atingiu junto a liberdade financeira, né? Então, a gente já estava correndo junto há um tempo aqui, talvez a gente estava uns 5 anos, talvez já aí, então a gente estava uns 5 anos juntos e tal, não tinha outra opção, no bom sentido, né? Esse era o caminho que a gente estava seguindo. E aí a gente começou a focar nos vídeos. E aí a Cá achou um lugar para a gente alugar, a gente se mudou. E nesse lugar a gente só gravava vídeo, a nossa vida era gravar vídeo. Então a gente começou esse negócio. Que era quando tinha um cenário lá no estante. Tinha um cenáriozinho, uma estante, e a gente ganhava dinheiro. E aí, por mais que a gente só tivesse uma conta aqui, e essa conta não era conjunta, era meio que uma conta que era o que era nossa, né? A gente nunca teve conta conjunta. Assim, mas também nunca teve problema, nunca existiu uma coisa de irregular, etc. Nunca, assim. Então, a Cá e eu, a gente começou a gravar, começamos a crescer, começamos a ganhar dinheiro, a gente começou a ganhar muito dinheiro. E aí a gente, de fato, atingiu um patamar que a gente nunca imaginou que a gente atingiria, né, na época. E aí hoje, anos depois, isso tudo virou depois Grupo Primo, cara, assim, mudou a complexidade do negócio, virou uma coisa maior. E o que aconteceu foi que a gente nunca teve uma conta conjunta, tá? E a Cá, salário, a Cá também nunca teve salário depois disso no Primo. Por quê? Porque a gente ganha dinheiro e esse dinheiro, enfim, é suficiente para tudo. Mas o que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu o seguinte, a gente aprendeu que de tempos em tempos a gente rebalanceia o nosso patrimônio. Por quê? Porque veja só,
Eu acho que existem muitos prós e contras entre você fazer tudo junto, você fazer tudo separado, tá? E a gente entende o seguinte, a gente entende que dá uma segurança maior para o casal em termos de amor, os dois saberem que eles têm a própria liberdade, tá? Então, por exemplo, essa casa aqui é uma casa de, poxa, mais de 10 milhões de reais, uma casa grande, né? E, poxa, essa casa é metade da cá e metade minha. A cá tem, poxa, tem imóveis que a gente compra, né, para cá. A cá tem investimentos, poxa, bacanas também em corretoras e etc. Então a cá, ela tem uma liberdade dela que talvez ela nunca precise mais trabalhar na vida, né? E eu também. Então o que a gente faz? A gente deixa separado e de tempos em tempos a gente rebalanceia o patrimônio, tá? Para que a gente nunca chegue em um momento onde, vamos supor que a gente tem algum problema. Ninguém vai pensar, mas eu não posso terminar um relacionamento porque eu dependo da outra pessoa financeiramente. Não, ambos têm liberdade, né? Ambos têm o patrimônio, então de tempos em tempos a gente rebalanceia o patrimônio, tá? Mas tudo que a gente faz é pensando junto, né? Então a gente mudou para casa, se a gente compra uma outra casa grande, etc. Tudo que a gente faz é pensando junto. Mas a gente tem essa segurança, essa blindagem de que se em algum momento a gente tiver que escolher, o dinheiro ele não vai ser algo que vai fazer a gente tomar uma decisão errada ou que vai contra o que o coração sente. O Ti tá sempre meio preocupado com o futuro, né, Ti? Ele fica, se eu morrer... Aí ele começa a me dar as coordenadas. As coordenadas de tudo, sabe? A senha a senha das criptos. Das criptos tá em tal lugar. Não sei o quê. Ele começa a me dar todas as coordenadas, assim. Pede pra eu fazer vídeo pro canal. Fala, se eu morrer, você tem que começar a fazer vídeo no canal do Primo Rico. Você tem que falar o que eu falaria. Cara, mas ele fala isso há muitos anos. Ele repete sempre, sabe? Ó. Eu falo, se eu morrer, você tem que pegar e você... eu falo tudo que ela tem que falar, tudo que ela tem que fazer. Eu falo, eu quero que você escreva um livro assim da nossa história. Eu quero que você faça um documentário, não sei como. Dou todas as coordenadas, tá? Eu já tá? tenho tudo pra fazer, assim, caso Ti morra. Isso. Que não vai acontecer. Não, espero que não tão cedo. Aí, assim, sobre rebalancear, tem uma coisa interessante aqui que vocês, como casal, tem que aprender, né? Tem uma parada, tem um limite de doação que vocês podem fazer por ano, tá? E esse limite de doação é um limite que você pode doar sem você pagar imposto, né? Então tem um limite de doação que você pode fazer isso, vocês têm que contatar, obviamente, seus contadores, mas aqui é um mecanismo que permite essa transferência de patrimônio, tá? Sem você pagar esse imposto. Então você pode passar um pouquinho por ano sem você ter esse ônus, tá bom? Agora vamos lá, gente, vamos responder perguntas de vocês sobre casais, de fato, tá? Manda boa. Então vamos abrir aqui as perguntas. Acho que está aí embaixo, tá bom? E vocês clicam, fazem a pergunta, a gente escolhe e a gente vai respondendo, tá bom? Aqui, vocês primeiro aqui, ó. Vocês como casal passaram por alguma dificuldade financeira? Você responde uma, eu respondo outra, amor. Tá, pode responder. Responde de você, pô. Responde você. Eu quero te dar a oportunidade de responder essa pergunta. Cara, a gente teve sim dificuldade financeira. A gente, quando começamos, né, a nossa vida morando juntos, foi uma coisa que eu e a Kátia não concordou nisso, por exemplo, né? Eu não queria mudar pra gente morar junto ainda, e a Ká queria. Porque eu morava com a minha mãe, né? Enfim, tinha um espaço, não precisava me preocupar. E a Ká queria se mudar, e eu falei, mas a gente não tá pronto ainda em termos de grana e tudo mais. Enfim, a gente mudou, né? Só que a gente mudou para um apartamento de 37 metros quadrados, e lá não sobrava grana. De fato, não sobrava grana, né? E então a gente passou por muito perrengue, e aí, como ambos tínhamos muita dívida, né? A gente passou um perrengue forte. Então a gente ficava no apartamento de 37 metros e passava o final de semana inteiro assistindo TV, né? E, enfim... E era divertido. Era divertido, né? Mas hoje, olhando para trás, é divertido, mas ficar lá num cubículo assistindo TV porque a gente não podia, putz, fez parte do nosso processo, tá? Então passamos por alguns perrengues e aí a gente teve outros perrengues também, mas geralmente sempre envolvendo dívidas, esse tipo de coisa, tá? Agora é sua vez, amor, de responder uma pergunta aqui. Posso escolher minha pergunta? Pode, escolhe. Essa daí do Felipe, ó. Pode ser. Essa primeira? É. Ah. Então, sim. Cada um aqui, tem. mano.
Cada um tem a sua reserva de emergência. Eu tenho meus investimentos, o Ti tem investimentos dele. E a gente prefere isso que o Ti falou anteriormente de se acontecer alguma coisa comigo ou com você tá separado, sabe? Não tem esse lance de ter que se preocupar com burocracia. Então eu tenho minha reserva de emergência separada da conta do Ti. Tenho meus investimentos também separados, tenho imóveis são a rainha do banco imobiliário, mentira. Não, deixa eu te ajudar a essa pergunta aqui. Ó. Cada um tem reserva de emergência? Então, Felipe, essa pergunta não serve pra gente. Porque, assim, hoje a gente chegou num patamar de patrimônio onde o conceito da reserva de emergência pra gente já não faz mais sentido. É deixar ali pra comprar quando cai. Porque hoje a gente tem um patrimônio que nos dá muita segurança, né? Então, a gente nem olha mais sobre essa ótica de reserva de emergência, né? A gente simplesmente constrói, né, a nossa arca, né? Então a gente tem patrimônio em ações, a gente tem patrimônio em real estate, patrimônio em caixa, patrimônio em ativos internacionais, AK também, né? Então a gente não tem esse conceito, mas cada um tem sim a sua carteira, cada um tem a sua própria liberdade, a sua segurança, tá bom? Pessoal, tô vendo gente fazendo pergunta aqui no chat, mas não é no chat, tem um lugar que você clica para você fazer pergunta, tá? E a gente está escolhendo essas perguntas aí, tá bom? Aí vem aqui, ó. Essa pergunta é uma pergunta legal, né? Assim, ó, o que nossos filhos, crianças precisam saber do dinheiro? De dinheiro, a Kelly falou. Veja só, eu não tenho filhos, né? Mas eu vejo o seguinte, né? Eu acho que o filho não deve ganhar mesada. Acho que o filho não deve ganhar mesada, tá? Sabe por quê? Porque quando a gente dá mesada, a gente ensina algumas coisas. A gente ensina, por exemplo, que o filho ele aprende com a mesada a poupar dinheiro e guardar dinheiro para comprar alguma coisa, né? Então ele quer uma bicicleta e aí em 10 meses guardando a mesada ele vai comprar a bicicleta, por exemplo. Legal, ele vai aprender a poupar e guardar, mas ele vai aprender uma outra coisa também que é ruim, que acho que é um downgrade. Ele vai aprender que ele ganha, que ele ganha dinheiro, que o dinheiro vem no colo dele, que o dinheiro ele é dado para ele. E eu acho que o preço é muito caro, tá? Então a pessoa aprender a poupar com o ônus de aprender que ela ganha dinheiro, isso aqui é muito ruim, porque o que enriquece de fato não é poupar, é ganhar dinheiro. Então assim, essa mesada, entre aspas, ela tem que estar atrelada a alguma coisa que essa criança faça, né? Por uma questão psicológica mesmo, tá? Então, óbvio que não vai botar uma criança de 5 anos para trabalhar, né? Mas assim, trabalho é a conquista, né? Exato. Fazer ele conquistar de alguma forma. Ela precisa desde criança saber que ela é uma conquistadora e que ela respeita princípios milenares como os que estão na Bíblia, né? Você planta uma semente e você colhe no futuro alguma coisa, né? Quando você dá mesada, a pessoa está recebendo fruto, né? Mas ela não está plantando a semente. Então a criança precisa ter essa noção, tá? Então, eu não vou falar sobre tudo em relação à criança, né? E estou falando sem o meu skin in the game, mas a criança precisa aprender a ter mérito, né? A criança precisa aprender que o que ela faz tem consequência. Porque eu já vi casos de quem ganha mesada falando assim, eu não quero então, não quero, tanto faz para mim, não vou fazer isso. E começa a dar de ombrinho. E aí é simples, na vida, se você dá de ombrinho, o que acontece? Tá bom, então você tá demitido, cara. Ué, fazer o quê? Agora na vida aqui, a pessoa dá de ombrinho. Então, o que você vai falar é, tá bom, dá de ombrinho, mas ele não vai ganhar mesada, então. Não vai ganhar dinheiro, né? Não vai ganhar o prêmio, tá? Então, eu provavelmente até, talvez mudaria o nome de mesada, tá? Eu chamaria talvez de conquista. Olha, toma aqui sua conquista. Toma aqui sua conquista do mês. Toma aqui a sua conquista. Toma aqui não sei o que lá, né? Eu faria alguma coisa nessa linha, tá bom? Vamos lá responder outra pergunta. Agora é com você, amor. Escolhe aí. Pode descer mais se quiser. Deixa eu ver. Vai, amor. Escolhe logo. Aqui, que é essa aqui, ó. Que é essa daqui. Vamos ver. Polêmica. Thiago, você investe para cá e gosta disso ou prefere que ela aprenda mais sobre o seu mundo e invista por si próprio? É pra você a pergunta, amor. Só estou assim... Tá.
Quando eu pedi ajuda, eu lembro que quando eu pedi ajuda pro Ti pra investir uma quantia considerável, ele falou, vai estudar. Eu falei, Ti, me ajuda. Ele falou, não, vai estudar. Tem um monte de vídeo no YouTube. Aí eu, caramba, eu fiquei um pouco tensa, né? Eu falei, porque eu achava que eu não precisaria me preocupar com isso, sabe? De escolher as minhas aplicações e tal. Quando ele falou isso, aí eu falei, putz, tá, beleza. Vou fazer, vou aprender. Aprendi algumas coisas, escolhi toda a minha carteira, escolhida por mim, né, Ti? E aí eu lembro que no comecinho eu falei pra ele, eu mostrei quanto tinha rendido, assim, e aí ele falou, sorte de principiante. Não me deu crédito, falou sorte de principiante. E até hoje eu tenho um assessor, obviamente, né, que me auxilia, mas eu que tomo todas as decisões dos meus investimentos. Às vezes ele vem com, cara, isso aqui é legal, isso aqui não, isso aqui... Só que eu tenho um lance, eu entendo, eu sei que ele tem muita expertise nisso, mas eu tenho uma coisa que é um pouco de, tipo, eu quero fazer o que eu quero, sabe? Eu sou um pouco assim. E aí teve situações onde eu não entrei em algo que ele falou, cara, isso aqui é muito legal e tal, entra, e eu não entrei. E me ferrei por isso, mas tudo bem. E tem coisas que são, tipo, por exemplo, tem uma empresa que eu não investiria de jeito nenhum, assim, sabe? Porque eu fui um pouco discriminada lá atrás, um banco. Fala, ué. Posso falar? Lógico. O Itaú. Cara, pode estar lá, sabe assim, nossa, vai decolar. Eu falo, não invisto nessa empresa porque ela foi... Eu me senti um pouco discriminada no passado. É que o Itaú humilhou a cara no passado. Não, calma aí, Não, humilhou, lógico que humilhou. Foi uma coisa assim que... como eu trabalhava num lugar onde ia muito uma galera do público A, então era atendimento ao cliente, então eu tinha que estar sempre arrumada, sabe? Tava sempre muito bem arrumada para trabalhar lá. E aí eu fui resolver uma questão no banco, né, lá no Itaú. Quando eu entrei, eu fui super bem atendida, assim, sabe? A gerente veio falar comigo super educada. Quando ela entrou na minha conta, viu que eu era uma assalariada, que tava quebrada, aí ela começou a me destratar, me passando para outras pessoas, que me passavam para outras pessoas, e eu falava, cara, eles só estão me tratando assim porque eu não tenho dinheiro na conta, sabe? Esse dia eu fiquei muito mal, eu cheguei até a chorar esse dia. Eu falei, quando eu cheguei lá com uma aparência ok, eles me trataram bem, devem ter pensado, né? Ah, deve ter uma grana aqui, deve ter investimento aqui, Aí viram que eu não tinha nada, só salário. E aí aí eles passaram a me tratar com uma certa discriminação. E aí hoje eu não invisto em Itaú de jeito nenhum. Não invisto. E fechei minha conta, fiquei muito brava. Assim, enfim, tem até essa história da K, né? Mas o que eu ia concluir é que quando eu vou escolher uma empresa, eu escolho sempre empresas que eu gosto, que eu consumo, sabe, empresas onde eu consumo, empresas que eu gosto, e também vou muito na linha do... Putz, a empresa tem gente, eu sou péssima pra falar, eu tenho TDAH, então as palavras misturam no meu cérebro. Mas eu sempre penso na índole da empresa também, sabe? Se a empresa segue as regras como devem ser seguidas, se não tem nada de errado. Então eu gosto de pensar nesse sentido. E tem dado certo, né, Ti? Minha carteira tá bem boa. Tá bem boa, é verdade. Tá bem boa. Mas eu vi uma galera falando assim, Thiago Malvadão. Por que Malvadão? Não foi bom. Não, mas deixa eu explicar. É que tem uma lógica, assim, Thiago Malvadão, por quê? Porque a pessoa fala, mas como assim, imagina? Então o Thiago do lado, o Thiago, as pessoas pagam, sei lá, milhões de reais e tal pra aprender com o Thiago, e a pessoa do lado não vai aprender, né? E não vai aprender não, você não vai cuidar da pessoa do lado. E na verdade eu acho assim, quando você ama alguém, você coloca o que você quer para essa pessoa acima da sua opinião, né? Assim, acima da sua emoção. Então veja só, imagina que tem um filho. Aí o filho fala, papai, me dá esse sorvete. Aí você pega e fala, meu Deus, é meu filho, que lindo, é claro que eu vou dar esse sorvete. Aí você vai dar o sorvete. E aí você dá tudo o que ele quiser. Cara, você transforma essa criança numa criança frágil, né? E não é fácil para mim
ter respondido isso lá atrás e falar, não, amor, então aprende aí, ué. Né? Ao invés de eu falar o que era pra fazer. E o que eu queria aqui? Eu queria, de fato, que ela sofresse um pouco, e isso aqui ia fazer ela crescer, ia fazer ela aprender. Imagina se eu morro. Se eu morro, a Caia recebeu assim, fora o que ela já tem, que, né, enfim, ia ter que cuidar de um patrimônio muito maior e ela não ia estar preparada. Então ela precisa aprender, né? E aprender a cuidar do dinheiro não é difícil, não, é fácil. Depois que você tem, né, o método, passo a passo e tudo mais, então eu queria que ela aprendesse isso, eu quero que as pessoas aprendam. Porque eu aprendi que a única coisa na vida que liberta é a educação mesmo. É isso, não é dinheiro. Quem tem dinheiro perde. E eu descobri que é muito legal pesquisar fundos imobiliários. É muito bom, investir é muito gostoso, gente. Todo mês. Olha que gostoso, gente. Você vai lá e você investe. Você vai lá na foto do Google e fala, nossa, que prédio velho. Não. Não, olha só. Tô brincando. Você investe, todo mês entra o dinheiro na sua conta, você usa esse dinheiro para investir mais. Aí no outro mês você tem mais dinheiro, a gerar mais dividendos. Cara, isso é muito gostoso. Entendeu? Vamos para outra pergunta? Vamos aqui. Deixa eu só falar uma coisa sobre a pergunta. Vocês não estão fazendo as perguntas certas, gente. Sabe por quê? Porque vocês querem saber sobre curiosidades nossas. E vocês, assim, ó, pensa, se eu tô de frente com o Bill Gates, não que eu seja o Bill Gates, pelo amor de Deus, né? Eu não chego nem perto disso. Mas se eu tô de frente com o Bill Gates, eu não falo, nossa, Bill Gates, qual foi a maior dificuldade da sua vida? Eu falo assim, Bill Gates, o que você acha que eu deveria fazer no meu negócio hoje para criar um ambiente de escala como que você criou? Entendeu? Então, assim, poxa, eu vou fazer perguntas que podem mudar a minha vida e não só matar a minha curiosidade. Entende? Então, assim, a gente tem que fazer perguntas nessa linha, tá? Cara, essa pergunta é interessante, né? Como que vocês fazem o orçamento da família? Sentam juntos e vão passando ponto a ponto? Mulherada, então, olha só. Eu vou te falar como a gente fazia. Porque hoje, o que a gente faz não é um exemplo para as pessoas, né? Porque a nossa realidade é diferente, em termos de orçamento. Eu acho que o objetivo é você ganhar tanto dinheiro a ponto de que o dinheiro ele não seja mais algo relevante na sua vida, né? Então, assim, a gente chegou num ponto onde de fato a gente pode viver do jeito que a gente quiser sem se preocupar com o dinheiro. Então, o que você gostaria de fazer? Isso, então vamos fazer, entendeu? Então, assim, isso é muito gratificante, porque quando o dinheiro deixa de ser uma coisa que te gera peso ou ocupa a sua cabeça, né, você de fato começa a viver de verdade, a vida começa a ser sua de verdade, né? Para mim, as pessoas só conseguem começar a viver quando elas atingem a liberdade financeira. Se você não atingiu sua liberdade financeira, para mim você ainda não está vivendo, você acha que está vivendo. Por quê? Porque você tem algo que te segura, você é escravo do dinheiro, né? Você é obrigado a fazer coisas, você é obrigado a estar no seu trabalho. Quando você atinge a liberdade financeira, você está no seu trabalho porque isso aqui te ajuda a completar o seu propósito. Por que eu continuo fazendo o que eu faço, com mais força até do que antigamente, e a gente está investindo tanto e crescendo tanto o Grupo Primo? Porque isso aqui completa o que eu acredito para o propósito da minha vida. E não é por uma questão financeira. Então, como a gente faz hoje nosso orçamento não é um exemplo. Porque hoje a gente simplesmente, poxa, o que a gente quer fazer? É isso? Beleza. E aí, ultimamente dá uma olhada nas nossas contas para ver se realmente continua, não tem ninguém nos roubando. Essa é a realidade, né? Porque fora isso, não é o que muda completamente a nossa vida. E a gente pensa hoje que como a gente tem um patrimônio bacana, a gente sempre paga um pouquinho mais caro nas coisas ao invés de mais barato, né? A gente ajuda as pessoas, tudo bem dar mais caixinha, tudo bem pagar por serviços, né? As pessoas se sentem bem honradas, né? Então, assim, isso é um pouco do jeito que a gente faz hoje. Antigamente, a gente pegava os extratos do banco, linha a linha, ia lá vendo se não tinha cagada, falava, amor, foi vocês aqui? O que é, etc, e tal. E a gente, olhava linha a linha porque era muito importante. Hoje já mudou bastante, tá? Vamos lá, sua vez, amorzinho, escolhe uma pergunta aí. Aí você responde mais uma, eu respondo mais uma, aí depois eu vou dar um encerramento aqui. Nossa. Escolhe pra mim. Nossa, amores do céu, viu? Tá, vai, eu vou escolher um. Dúvida. Vou escolher um aqui. Aqui, vamos aqui, ó. Hã?
Vamos? Não faz sentido, mas... Tá bom, vai. Escolhe aí, vai. Tá bom. Não, escolhe aquela... Cadê? A polêmica. Vocês não querem ter filhos? Essa é pra você responder. Sim, claro que sim. A gente quer? A gente quer. Quer? É? Quer dizer, eu quero um só e o Thiago quer um time de futebol, só que desculpa, Essa é a polêmica. Porque, Essa é assim, a polêmica. Pra mim, um filho só não basta. Eu quero ter um Natal cheio. Uma das minhas maiores lembranças de antigamente, aquelas que mais me ativam, era quando a gente estava no Natal. E a gente sempre passava assim, Natal a gente passava na casa da minha avó, de noite, dia 24, né? E aí 25 a gente ia pra Praia Grande, na casa do meu nono. E aí era muito legal, era muita gente, festa, cara, presente, bagunça, briga, todo mundo brigava o tempo todo, né? Família italiana no domingo, holandesa na sexta, era treta o tempo todo, mas era uma das lembranças mais incríveis que tinham, essa bagunça, essa galera. A Cá quer ter só um filho. Que a mulher me entende. Mulheres Não, eu quero botar logo um time de futebol aqui em casa. Olha o tamanho da casa, botar criançada pra correr, dar uns pedala neles, dar umas bicudas nos meninos, ir na piscina, jogar é biribol, né? Um biribol, levar todo mundo pra um time e vá, Não correr. esqueça que filho é caro, custa dinheiro. Mas é exatamente isso, a gente tem uma obrigação de ter vários filhos, já que a gente pode. Olha só. Então é isso aí. Então, respondida a pergunta, eu vou responder mais uma pergunta e aí eu vou fazer um fechamento aqui com vocês, tá? Vamos dar um scroll down para dar chance dos meninos lá embaixo. Tum. Isso aqui é importante, hein? Qual? Ai, legal. Casal ainda em busca da liberdade financeira. Um é imediatista e só o outro pensa no futuro. O que fazer? Olha, isso é realmente polêmico, tá, Castilhos? O caso é o seguinte. Se um é só imediatista, o outro só pensa no futuro, né, na liberdade financeira, vai ser muito difícil vocês darem certo. Isso é muito difícil. Imagina, um ganha dinheiro e o outro só pensa em gastar. Dá pra durar um tempo, mas chega uma hora que não dá mais. Não dá mais, né? Porque você vai ver alguém gastando todo o dinheiro que você está se matando para construir, aí vocês vão brigar, aí depois vocês vão ficar bem. Aí de novo vai entrar o dinheiro, a pessoa vai gastar tudo, você vai ganhar, você fala, cara, fiquei o mês inteiro trabalhando, se matando aqui e você gastou tudo? Então vai chegar uma hora que vocês vão colapsar. Então tem duas alternativas para mim, ou se alinha agora, ou vocês vão perder tempo junto, porque vocês querem duas coisas. É o que eu disse, né? A gente tem, você tá em harmonia. Vocês estão numa estrada. Um quer ir para lá, o outro quer ir para lá. Vocês se amam, mas o que vai acontecer? Mesmo se amando, vocês vão para caminhos diferentes. Vocês não vão mais ficar juntos. Então, eu acho que é importante. Por isso que eu digo que o casamento, etc. Não casamento, é porque eu entraria em questões mais espirituais, mas a união de duas pessoas, elas tem que ter como um pilar fundamental, além do amor, uma direção em comum, né? uma direção de propósito. Porque senão não vai entender, não vai dar certo. Né? Pensa numa sociedade como seria. Isso aconteceu com o Ti também, usando como exemplo. Ele, lá atrás, no comecinho, ele fazia parte, ele era sócio de um Escritório. Era do mesmo, ele saiu depois. Mas esse primeiro, que era o que eu trabalhava, ele se tornou sócio. E chegou um momento que eles começaram a ganhar muito dinheiro, sabe? Começou a entrar muito dinheiro na empresa. Porém, ele tinha uma visão de fazer com que a empresa crescesse. Ele queria fazer a empresa crescer. E os outros sócios não queriam isso. Eles só queriam embolsar grana, comprar carro, etc. Mas assim, só uma coisa, só pra gente não criar, às vezes, um negócio como se os outros sócios estivessem errados e tal. Não, é né? escolha dele. Só que assim, o que aconteceu? Você saiu, você falou, putz, cara, não tô feliz. Exato. Eu falei, então faz o seu escritório. E aí ele fez. Isso. Lembra que eu te dei uns livros?
Lembro, nossa, lembro. Puta, Eu muito dei legal. os segredos o segredo Da da mente mente milionária. Eu não lembro quais eram os outros, mas aí eu fiz uma caixinha, coloquei uns livros dentro. Isso é muito legal, gente. Um dia, quando a gente montou um escritório novo, a Cá me deu um box muito bonitinho, com vários livros para me ajudar nessa jornada E empreendedora. uma champanhe da Chandon Baby, porque não tinha dinheiro pra comprar. Isso é muito legal, é verdade. Você Muito lembra legal. disso? Tá? E só outra coisa, eu vi um outro primo perguntando aqui sobre criptomoedas. Cara, em casal, criptomoedas são muito importantes, tá? Muito importantes. Porque é uma coisa que pode acontecer qualquer coisa. Governo, cara, é que a gente não tem dinheiro, né, amor? Mas assim, em criptomoedas, né? Mas se tivesse, por exemplo, e o Se governo tivesse. tomasse todo o dinheiro, o que poderia fazer? Você teria suas criptomoedas ainda. E mesmo se um estiver em outro país, um em outro canto, etc. Cara, imagina, eu tô fazendo uma viagem, eu tô lá no Paquistão. A Cá me manda uma transferência em bitcoins, eu recebo lá do Paquistão, e lá do Paquistão eu tenho bitcoins e eu posso transacionar alguma coisa ou trocar para moeda local. Então isso aqui te ajuda muito a se blindar, independente de várias coisas, tá? Então, criptomoedas no caso é muito importante, a gente está pensando em começar a ter um pouco, né, amorzinho? Não que a gente tenha hoje, né, governo? E o pouco que a gente tinha, a gente esqueceu a senha, então a gente perdeu tudo. Já Mas era. fica Tá aí aí. um pouco dessa Tá na reflexão. nuvem. Exatamente, se perdeu. Turma, com isso a gente encerra a nossa semana de casais. Espero que tenha sido legal para vocês, né? Uma experiência diferente, mais real do dia a dia, um pouco mais conversada, menos métodos, etc., que geralmente a gente faz. Espero que alguns casais aí tenham simpatizado, tenham se conectado mais, Tem agregado. tenha ajudado vocês a seguir numa direção mais parecida. Hoje eu vou abrir uma caixinha de perguntas só para perguntas de casais, tá? Para a gente poder conversar bastante. E porque de fato o maior problema, né, que separa os casais é o financeiro. Então espero que tenha agregado, tá bom? Turma, outra coisa. Hoje, enfim, é o último dia da reabertura da nossa mentoria, que começa amanhã, tá? Então, o link está na bio do Instagram, se vocês ainda quiserem se inscrever. Tem algumas vagas ainda, de alguns boletos que ainda não fecharam as vagas, tá? Então é só você ir no link da bio, vai você lá, seu parceiro, sua parceira, ver se faz sentido para vocês, se inscrevam juntos. A gente vai ficar o ano inteiro junto, até o final do ano, ao vivo toda semana, tá bom? Convido vocês a se inscreverem na mentoria, clica lá no link, tá? Eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível ao longo do ano, tá bom? Gente, tamo junto, obrigado, amor, por ter participado desses dias pela primeira vez, né? 5 dias seguidos aqui comigo 5 dias e seguidos. com a turma toda aqui, tá bom? Vou postar agora a foto no feed, a nossa foto, e eu peço para vocês irem lá e comentarem o que vocês acharam desse desafio de casais. Beijo, Tá bom? gente. Bom fim de Outra semana. coisa, quem não segue, segue a Cá também no Instagram. Eu vou marcar ela, segue a Cá no Instagram. Enfim, ela fala bastante de livro, bastante coisa. Segue ela lá que vocês vão gostar bastante, tá bom? Um Beijos. abraço, turma, valeu!